se ela tiver rompida, se ela tiver furada, né? Vai diminuir e isso pode ocasionar o rompimento. Tem maior eficácia para prevenir a gravidez quando usada corretamente em todas as relações, né? Então, a taxa de gravidez de 3 em cada 100 mulheres no primeiro ano de uso, né, equivale a 3%. Os efeitos secundários, né, que podem apresentar, né, pacientes tanto masculino como feminino com alergia ao látex, irritação vaginal devido à fricção do látex. Quando se usa preservativo não lubrificado, também pode causar algum tipo de atrito e esse atrito lesionar, né, ou causar uma leve alteração, né, como eu posso dizer, na mucosa. Então, aqui temos a imagem, né, de uma camisinha. Então, todo mundo já conhece, ou aqueles que não conhecem estão conhecendo agora. Então, não é indicado colocar 2 camisinhas para poder deixar mais protegido, tá? Isso é mito. Então, quando você coloca 2, você pode aumentar o contato e ela pode romper-se muito mais facilmente. Então, para a lubrificação é utilizado lubrificantes vendidos, né, em farmácias, em sex shops, à base de água. Nada de botar óleo de coco, né, diversas coisas que estão na moda e que se vê muito na internet, certo? Então, a camisinha ela é um método de barreira que, além de prevenir, né, a gravidez indesejada, ela também previne das DSTs. Temos a camisinha feminina, né? Ela é um saco transparente de poliuretano, macio e fino, para uso vaginal. É constituído de 2 anéis flexíveis em cada extremidade, medindo cerca de 17 centímetros de comprimento. Então, a camisinha feminina, né, o uso ela é um pouco mais complicado e requer uma técnica maior do que a masculina, tá? Mas nada impede de uma mulher andar com camisinha masculina na bolsa ou a sua própria camisinha feminina, certo? Um anel menor que está posicionado na extremidade fechada será colocado internamente na vagina, encaixando-se no colo do útero. O outro maior, né, o anel maior, vai se adaptar à parte externa da vulva, que vai servir de fixação e recobrir os lábios vaginais, impedindo assim que o dispositivo entre na vagina. Então, trata-se de um método de proteção também contra as DSTs e a AIDS, né, e uma proteção para anticoncepção, né, então, para evitar uma gravidez indesejada. Qual seria esse mecanismo de ação? Se usados corretamente, não permitem que os espermatozoides e os micro-organismos contidos no sêmen entrem em contato com a vagina e vice-versa, e também impedem que os micro-organismos da vagina penetrem no pênis. Sua eficácia vai depender também do uso correto, né, e de outros fatores. Tem maior eficácia para prevenir a gravidez quando usado corretamente e em todas as relações sexuais. Então, a taxa de gravidez é de entre 5 em cada 100 mulheres no primeiro ano de uso, corresponde a 5%. Então, aqui na figura inferior direita, nós temos o anel menor e temos o anel maior. Então, o anel menor é onde vai proteger o colo do útero e o anel maior, né, é o que fica externamente, tá? Então, evita o contato do pênis com a vagina e a vagina com o pênis. Temos o diafragma. Então, o diafragma ele é um método vaginal de anticoncepção que consiste em um capuz macio de látex ou de silicone côncavo. Ele tem borda flexível e que vai recobrir o colo uterino. Existem diafragmas de diversos tamanhos, sendo necessária a medição pelo profissional de saúde treinado para determinar o tamanho adequado a cada mulher. Então, não é um mecanismo muito comum de ser utilizado, mas existe. O mecanismo de ação. Então, o diafragma, né, esse silicone côncavo, ele impede a penetração dos espermatozoides no útero e nas trompas. Então, ele não previne contra as DSTs, e sim previne contra a gravidez indesejada. A eficácia vai depender do uso, né, da forma correta.
todas as vezes que a mulher tenha essa relação sexual. A taxa de gravidez é de 6 para cada 100 mulheres no primeiro ano de uso. Os efeitos secundários, eles têm raros, né? Ocasionalmente, né, pode ocorrer a irritação vaginal devido aos agentes espermicidas empregados. Nesse caso, então, vai aconselhar a mudança do produto. O posicionamento inadequado ou a manutenção do diafragma na vagina por um período superior a 24 horas poderá acarretar em irritação da mucosa vaginal e de infecções urinárias, tá? Ele não protege contra o HIV, contra o HPV e outras DSTs porque não recobre a parede vaginal e nem a vulva. Então, há o contato, né, tanto da mucosa peniana quanto da mucosa vaginal. O diafragma só deve ser retirado de 6 a 8 horas após a última relação sexual. Então, ele não pode permanecer mais do que 24 horas, com a finalidade de se evitar, né, os efeitos colaterais. Beleza? Aqui é um diafragma, ele é de silicone flexível. O famoso DIU, né, dispositivo intrauterino. Então, o DIU, né, ele é um objeto pequeno de plástico flexível em forma de T, que mede aproximadamente 31 milímetros, ao qual pode ser adicionado cobre ou hormônios, né, que hoje é conhecido como Mirena, que é inserido na cavidade uterina para exercer a função contraceptiva. É um dos métodos de planejamento familiar mais utilizados em todo o mundo. Esta pequena haste fica por dentro do útero, né, que vai variar de 5 a 10 anos, e vai liberar substâncias que tornam o útero um local hostil, né, um local que não vai ser possível o processo de nidação e nem de implantação, né, para o espermatozoide, que ele não fecunde o óvulo, né, impedindo esse processo de nidação, de fecundação e depois de nidação. Existem os dois tipos, né, o Mirena hormonal e o de cobre. Então, temos o Mirena e o DIU de cobre, que é sem hormônios. O DIU de cobre, ele é uma haste revestida com esse metal. Ele libera pequenas quantidades de cobre no útero, causando algumas alterações no endométrio. O que seria esse endométrio? É o tecido que recobre a parte interna do útero. No muco, ele vai causar também alterações e na motilidade dessas trompas. Então, vai ocorrer uma reação inflamatória que não faz mal ao organismo, mas torna a região, né, que o espermatozoide ele também não consegue fazer, né, todo o processo de fecundação. O uso de DIU de cobre tem chances bem pequenas de gravidez, né, de 0,7%. O DIU Mirena, né, além de produzir reações inflamatórias no útero, possui em sua estrutura o hormônio progesterona. Ele é liberado aos poucos em uma pequena quantidade que pode ser absorvida pela corrente sanguínea. Porém, o hormônio restringe-se mais ao útero. Ela atua da mesma forma que o DIU de cobre, causando alterações no útero que impedem a gravidez. Além disso, de acordo com a bula do DIU de Mirena, 2/3 das mulheres que usam esse dispositivo apresentam um bloqueio da menstruação, né? Então, podem apresentar a ausência, né, da menstruação. As chances de engravidar usando esse dispositivo são de 0,2%. Quais seriam esses efeitos secundários? Né? Podem causar dores na pelvis, aumentar o risco de infecções vaginais, apesar destes sintomas serem mais raros. O DIU de cobre costuma aumentar o volume da menstruação, né? Isso é relatado bastante pelas usuárias do cobre, né? E podem causar mais cólicas menstruais. Já o DIU de Mirena, ele pode suspender a menstruação, né, definitivamente ou parcialmente, em cerca de 80% dos casos, e causar escapes, né, pequenos sangramentos. Então, a mulher ela também pode apresentar um pequeno aumento de peso. As complicações, né, gravidez ectópica, gestações ocorridas em usuários do DIU de 3 a 5% são ectópicas. Gravidez ectópica, embora o DIU de cobre apresente taxa de gravidez bastante baixa, a ocorrência de gestações em mulheres com DIU demanda condutas adequadas, pode causar perfuração, dor ou sangramento, infecções e etc. Deixa eu